Boa noite, pessoal. Bem-vindos a essa live de quinta-feira. Nós vamos falar hoje, deixa eu anotar aqui, enquanto vocês vão entrando, as razões para fazer psicoterapia. Daqui a pouco, só esperar o Kiki entrar. Ei, Kiki, beleza? Espera aí que eu já te chamo, cara. Me dá um segundo aqui. Oh, cadê você? Transmitir ao vivo. Só falta o Kiki aceitar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rosilene. Rosa, boa noite a todos que estão chegando. Olá, Lucas. Ei, tudo bom, Kiki? Oi. Deixa eu aumentar Grande, um pouco Pacheco. para te escutar bem. Pronto. Boa noite, meu caro. Você tá bem, Kiki? Eu bem, graças a Deus. E você, Pacheco? Tudo em paz. Tudo em paz. Muito bom. Que bom. Então, me dá um segundo, deixa eu fechar aqui essa porta que a chuva está intensa, está gerando muito ruído aqui na comunicação. Um breve segundo. Vai lá, pode fechar. Enquanto isso, eu vou dando boa noite pro povo aqui. Ei, Lucas. Ei, Edu. Oi. Muito bem. Vamos conversar hoje mais um pouquinho, né? Muito bom. Sempre uma alegria encontrá-la às quintas-feiras, viu, Pacheco? Eu também fico feliz. Kiki, então, vamos só contar para o pessoal um pouco a ideia dessa live de hoje. Eu estava à tarde conversando com um amigo que está aqui em Ribeirão Preto e a gente estava justamente conversando e comentando sobre algumas questões que dizem respeito justamente ao processo terapêutico. E a gente se colocava um pouco essa questão que recorrentemente aparece, seja nas perguntas de inbox, seja mesmo quando procuram, né, os clientes procuram a gente meio sem saber o que fazer, e muitas vezes questionando, né, qual é a função da psicoterapia, né, qual é a razão de ser da psicoterapia, que no fundo esconde esse problema que eu acho que é um problema central do nosso trabalho, né? O fazer terapêutico, né, ele serve a quê? A nossa atividade, né, ela está voltada a quê, efetivamente? E que, no fim, também serve, inclusive, como critério, muitas vezes, para as pessoas. Porque tem muitas pessoas que perguntam, né? Mas, escuta, como é que eu sei que a psicoterapia está dando certo, né? E isso, de novo, aponta para a questão das razões, né? Então, eu acho que é um pouco essa motivação que nos leva a conversar hoje e a gente poder ajudar as pessoas também com critérios que lhes permitam avaliar o caminho que cada uma delas está fazendo. E aí, enfim, conta aí a tua experiência e a gente vai proseando, vai. Ótimo, ótimo, muito bom. Assim que você falou a sugestão da live de hoje, de imediato eu me recordei de uma passagem de Viktor Frankl, sempre ele, né? Em que ele foi questionado um pouco acerca do que era a logoterapia. Primeiro aqui cabe uma breve explicação para aqueles que não são, né, da área ou que não têm muita afinidade com a questão da psicoterapia. É evidente que há diversas linhas, há diversas formas de se fazer a psicoterapia. Temos a psicanálise, a psicologia comportamental, a psicologia cognitiva, a cognitiva comportamental, enfim, a própria logoterapia, fenomenologia, enfim. É uma babel de linhas, de bases filosóficas e bases epistemológicas que vão fundando escolas de psicologias e dentro dessa prática, né, cabe também a psicoterapia. E aí perguntaram a Viktor Frankl, né? Viktor Frankl, como que é a psicoterapia dentro da logoterapia? Porque até então, Viktor Frankl vem da terceira escola vienense, né? Tinha Adler, tinha Freud, né? E as pessoas tinham aquela visão clássica da psicoterapia como um espaço terapêutico, um setting terapêutico, onde a pessoa ficava deitada, algumas das vezes num estado de hipnose, realizando um movimento catártico, de fala livre, né? E o terapeuta, o psicanalista, ficava lá numa atitude muito mais passiva, analítica, como um grande ouvinte, enfim. E aí a grande questão é o seguinte, Viktor Frankl, qual é que é da logoterapia? Estamos ouvindo dizer que ela é muito diferente de outras práticas de psicoterapia. E ele perguntou de imediato para essa pessoa, né? Falou assim, olha,
primeiro me diga o que você entende por psicoterapia. E a pessoa falou, olha, por psicoterapia eu entendo a psicanálise, e na psicanálise nós nos deitamos num sofá um tanto quanto confortável e falamos de coisas extremamente desconfortáveis. No que Viktor Frankl retrucou de imediato. Falou, bom, na logoterapia você pode, se quiser, ficar sentado, né? E a posição confortável ou não é a grande questão. A grande questão é que possivelmente você vai ouvir muitas coisas desconfortáveis, né? Então, assim, quando você falou razões para se fazer psicoterapia, eu falei, puxa, engraçado, assim, porque quando a gente para pensar, por exemplo, nessa fala de Frankl e na proposta da logoterapia, assim, uma coisa que poderia até advogar contra a psicoterapia é o seguinte: a priori não é um lugar confortável, não é um lugar gostoso de estar. É um lugar onde, assim, não necessariamente você vai entrar em contato com coisas que sejam prazerosas, e é evidente que você também não vai ouvir coisas que lhes são agradáveis, né? Só que ao mesmo tempo, Viktor Frankl falando isso, ele abria campo para que um número enorme de pessoas lhe procurassem, porque no fundo, nós não queremos simplesmente nos deitar num sofá desconfortável, né, e falarmos, né, num processo livre de fala aquilo que nos vem à mente. Nós queremos também ser confrontados, nós queremos também refletir com profundidade acerca daquilo que nos move nesse mundo, daquilo que nos chama, dos valores que nós queremos realizar, né, responder às grandes questões, né, as grandes questões ontológicas, existenciais. Quem sou eu? Da onde vim? Para onde vou? Como me realizo nesse mundo? O que eu posso realizar? Que Deus eu posso amar? A quem de fato eu posso servir? E de alguma forma a provocação do setting terapêutico é um tanto quanto essa. Se eu pudesse de cara, para abrir o nosso bate-papo, colocar uma razão para se fazer psicoterapia, essa razão seria exatamente o fato de que nós precisamos sofrer apelos à nossa consciência. A nossa consciência, ela precisa ser apelada. Alguém, e no caso um terapeuta, precisa nos ajudar a entrarmos em contato com essas questões que são profundamente incômodas, mas que não são danosas, pelo contrário, são benfazejas e frutuosas. Mas, assim, há necessidade de uma provocação, a necessidade, assim, de um olhar mais profundo acerca de nós mesmos, para que tão somente assim consigamos, de fato, sair desse movimento de inércia, sair desse movimento de mesquinharia e começarmos a ser mais generosos e nos realizarmos nesse mundo. Então, só colocando aqui essa introdução, quando você falou razões, cara, se fosse Viktor Frankl, ele já daria de cara uma brochada, né? Assim, se alguém estivesse esperando um merchan, né, razões para se fazer psicoterapia, possivelmente ele diria, olha, uma das razões é o seguinte: você, meu filho, você precisa ouvir algumas verdades que são profundamente desconfortáveis. A posição que você vai ficar, sentado, de pé ou deitado, pouco importa. O que importa é que eu preciso apelar à tua consciência para que você não encerre a sua vida nessa vivência mesquinha e pobre como tem sido até então. Então, jogo isso de introdução aqui para a nossa reflexão. Grande, você foi no ponto, que bacana, que legal que você tenha pegado essa coisa, essa história do Frank, que é uma história que eu gosto muito. E ela me faz pensar numa outra coisa que inclusive você chegou a mencionar aí, e que eu acho que vale a pena também considerar. De uma outra autora, que é a Edith Stein, que não era psicoterapeuta, mas certamente trouxe bastantes contribuições, e eu acho que contribuições que a gente ainda precisa saber colher, né? Saber acolher e colher adequadamente para o nosso trabalho como psicoterapeutas, evidentemente, mas eu acho que de maneira geral. Né? Tem um texto da Edith Stein, um texto muito pequenininho, que na verdade nem é um texto, né? São anotações para uma aula que ela deu ou que ela iria dar para um grupo de pedagogas. E esse texto se chama Modelos de Psicologia, alguma coisa assim, Modelos de Psicologia, Sua Utilidade para a Pedagogia, alguma coisa do gênero, depois eu posso passar o nome correto para vocês. E nesse texto ela fala uma coisa muito interessante, ela começa, inclusive, dizendo isso, olha, imagina que nós estamos falando aqui do início do século XX,
já então ele já deu um juízo que, né, tem tudo que ver com o que você está dizendo hoje, em pleno século XXI, né, e que já tem já estava então naquele momento muito evidente. Ela diz, olha, se vocês pegam os manuais de psicologia, né, que hoje estão aí circulando, a coisa que é notável é justamente, né, essa Babel a que você se referia. Quer dizer, uma quantidade gigante de modelos e de padrões de compreensão muito distintos. Fundamental. Opa, deu uma travada aí na sua. Foi. Voltou. O problema fundamental, ela dizia, é justamente que esses modelos todos de psicologia, em geral, não sabem, né, a que se voltam. Né? Então, a proposta dela nessa aula era justamente tentar, né, desvendar esse segredo. Né? E ela começa justamente dividindo esses vários tipos de psicoterapia em 3 grandes grupos. E falo isso porque é interessante, porque ajuda a gente a perceber isso que você acabou de falar de uma forma muito bacana. Ela fala, a gente tem 3 grupos, a gente poderia basicamente distingui-los da seguinte forma. Existem as psicologias que ela chama de psicologia sem alma, e que são aquelas psicologias que, na verdade, estão preocupadas com mensurações, né? Então, estão querendo entender, né, certas medidas que têm que ver com o funcionamento, né, da nossa vida somatopsíquica, né, para usar aí um conceito muito caro ao Viktor Frankl. Elas são úteis para nós da pedagogia, né? Diz ela, sim, são úteis, né? Porque a gente pode saber, por exemplo, né, qual é o tempo básico, médio, né, de atenção de uma criança. Né? Isso é interessante, porque ajuda a gente a pensar bem, né, o que a gente está fazendo na nossa prática como professor. Ela fala um segundo tipo de psicoterapia, ela chama, um segundo grupo, ela chama o grupo das caracterologias, né? Que, segundo ela, corresponde a um grupo, né, de psicoterapia que olha para o indivíduo, aquele indivíduo que chega na clínica. Nesse grupo, ela coloca, por exemplo, né, a psicanálise e a própria teoria do Adler, né? Ou seja, é um grupo de atenção, né, típico da psicologia, que está preocupado em ouvir você, né? Ouvir a pessoa, entender o que a pessoa tem, né, de sofrimento e etc. E ela fala, um terceiro grupo que ela chama atenção é justamente o grupo que ela chama, né, da psicologia com alma, né? A psicologia, justamente, que ela chama de psicologia racional ou psicologia com alma. Que ela fala que, neste caso, né, a atenção deste modelo de psicologia não é para o que, mas é para a pessoa humana. Né? E ela procura descrever a pessoa humana. E ela termina o texto dizendo uma coisa, olha, para nós, né, da pedagogia, veja, e aí eu digo que isso vai servir para a nossa conversa aqui, a psicologia sem alma não serve para nada. Né? Ela pode ser tranquilamente abandonada. A gente pode transitar, na verdade, entre estes 2 pontos, né? Que é a psicologia individual, né? A psicologia, essa caracterologia, e a psicologia racional, essa psicologia com alma. Mas, diz ela, se a gente... Ela termina usando uma frase, se não me engano, de Heráclito, né? Se a gente, ainda que a gente percorresse a alma humana inteira, mesmo assim, a gente não seria capaz de entender uma alma humana. Né? De forma que, com isso, né, eu acho que eu tenho aqui uma coisa que eu acho que é importante. O processo terapêutico, ele é um processo voltado, né, certamente para aquela pessoa. Né? Mas a pessoa que me procura, né, na psicoterapia, ela precisa encontrar um olhar que se volta para ela. Mas ela não pode encontrar um olhar que se volta, né, para os olhos dela, para o funcionamento da visão dela, para o funcionamento do comportamento dela. Ela precisa encontrar alguém que olha para aquela pessoa. E olhar para aquela pessoa obriga ao terapeuta, né, um passo para além daquele par de olhos que eu tenho diante de mim, que é o passo justamente de reconhecimento, que ali, né, no meio daquela condição existencial, né, que está na minha frente, existe uma pessoa e uma pessoa humana. É por isso que, né, o processo terapêutico, como o Viktor Frankl muito bem
traz à tona, ele deve ser um processo de recrutamento, né? Quer dizer, de arrancar de dentro dos escombros, né? desse padrão sem alma, né? Desse padrão mecânico, desse padrão reativo no qual a gente se colocou na vida, né? Para usar um termo da fenomenologia, esse Dasein sem lugar, né? Esse Dasein que não está inscrito em lugar nenhum, esse ser do mundo que, na verdade, vive flutuando, né? Vive ou flutuando ou vive, na verdade, né? Flutuando como uma existência fantasmática, né? Como o Thiago Amorim usa, eu acho essa expressão genial, né? Ou então, né, afundado nos escombros, né, das reações, né, ontem eu dizia, né, dos ressentimentos, dos recalques, das minhas histórias e mazelas passadas, das minhas dores. Né? Quer dizer, o recrutamento disto aqui pressupõe, certamente, né, ouvir algumas coisas desagradáveis. Porque é impressionante que a gente ouve muito recorrentemente, né, da boca das pessoas que fazem terapia por décadas, né? Não, eu faço terapia e eu sou analisado e muito bem resolvido. Muito bem resolvido normalmente significa o seguinte: está tudo bem continuar sendo reativo, está tudo bem continuar estando vivendo uma existência fantasmática. Exato. Está tudo bem, né? Ou seja, o psicoterapeuta hoje em dia virou, né? A psicoterapia virou hoje em dia um lugar no qual ao qual eu vou, despejo todas aquelas coisas desagradáveis, né? Para ir embora mais leve, né? Para ir embora um pouquinho mais à vontade e bem resolvido. E, no entanto, né? O processo terapêutico deve ser justamente o contrário, né? Deve ser a possibilidade de o sujeito, né, problematizar a vida, né? Problematizar, a palavra problema é uma palavra maravilhosa que a gente se esqueceu do valor dela, né? Problema vem do grego probalen, que significa trazer para frente e bale, mexer dentro, né? Problematizar é colocar diante de si aquilo que eu sou e mexer nisso aqui, né? E para isso é preciso alguém que recruta essa coisa em mim. Quer dizer, alguém que tira das minhas costas essa coisa e coloca diante dos meus olhos. Então eu vou ter que escutar algumas coisas desagradáveis. Eu vou ter que, de fato, me haver com algumas coisas desagradáveis. Não para subverter, né, os valores que efetivamente sustentam e são o núcleo da pessoa que eu sou, mas justamente para que esse núcleo venha à tona, conferindo estabilidade para a pessoa. Isso aqui certamente é um critério fundamental para que a gente comece a entender o caminho que a gente precisa empreender no processo terapêutico. Depois tem uma outra coisa, mas enfim, deixa eu só te jogar a bola para você e agora você se vira com essa aí, negão. E é exatamente isso. É claro que o movimento de psicoterapia não é só um movimento, é um processo educacional, mas é também, e tem início no processo educacional. E aí você vai saber dizer muito melhor do que eu, porque você domina, né, o italiano, né? Mas a palavra educar vem de educere, que é trazer para fora, não é? Exatamente. Né? Então, poder trazer para fora. O processo de psicoterapia se inicia também com um olhar de alguém, um terapeuta, que quer colocar a pessoa nesse movimento de educação. E que, para tanto, vai ter que extrair, vai ter que tirar para fora, né? Meio que, se for necessário, a fórceps, através de provocações, através de um discurso socrático, de questionamentos, que faz com que a pessoa saia da superficialidade da sua vida. Eu começo normalmente o curso em Rota, Pacheco, uma provocação muito interessante que coloca-nos a par disso, que é uma fala do Bilbo Bolseiro com o Gandalf, no livro, né, do Senhor dos Anéis, em que o Gandalf, né, certo dia passando pelo vilarejo, pela aldeia, do pequeno Bilbo Bolseiro, daqueles hobbits, criaturas pequenas, de pés grandes e peludos e muito apegadas à terra, à matéria, né, a vida boa, a boa comida, a boa bebida, o Gandalf, esse grande mago, né, ele para na porta do Bilbo e faz uma provocação ao Bilbo. E a provocação que ele faz é simplesmente dizer bom dia ao Bilbo e responder e ouvir do Bilbo a resposta bom dia. E ele começa todo um discurso socrático com o Bilbo interessantíssimo. Ele diz, olha,
O que você está querendo dizer? Você está dizendo que esse é um dia para estar bom, né? Ou você simplesmente está dizendo que hoje, né, é um bom dia? E ele faz 3, 4 indagações sobre o bom dia que instala uma profunda dúvida no Bill e tira ele daquela superficialidade dos discursos torpes, daquelas falas prontas, daqueles chavões que nós trazemos, mostrando a ele o seguinte: olha, caso você queira, né, entrar num diálogo um pouco mais profundo comigo e esteja disposto a entender o que eu vim lhe trazer, é preciso que eu te desinstale dessa sua mediocridade, que eu te tire desta vida pequena, apegada à matéria, né, dessa vida quase que instintiva, pulsional e animalesca, que seria basicamente aquilo que você disse, né, uma psicologia sem alma. Ou seja, num processo psicoterapêutico, se nós não conseguirmos olhar nada mais do que a matéria, nós estaremos simplesmente tratando a um bicho, mas não a uma pessoa. É aquilo que Frankl dizia, né, do modelo da máquina e do modelo do rato. Ele falava, olha, hoje boa parte das psicologias se propõe a trabalhar a pessoa humana como se fossem máquinas ou como se fossem ratos. Máquinas a serem consertadas ou ratos, animais a serem condicionados. Né? Tão somente isso. Né? E quando nós entramos nessa parte do processo educacional da psicoterapia, para chegar nesse terceiro nível, né, que você disse, uma psicologia com alma, é necessário que o primeiro olhar de um psicoterapeuta seja exatamente esse, o olhar que vai ao encontro de uma pessoa única, de uma pessoa irrepetível, de uma pessoa que, embora se me apresente com um corpo e com uma matéria, ela não é tão somente isso. Ela é um corpo, ela é uma matéria, ela é também uma psique, mas ela também é uma dimensão espiritual no qual existe uma alma, no qual existe um movimento de abertura e de autotranscendência. E se de alguma forma eu não conduzo a pessoa a esse olhar mais profundo acerca dela mesma, é um dos grandes, né, uma das grandes contribuições, uma das grandes razões de se fazer psicoterapia, né, eu também não consigo levar essa pessoa a um processo de humanização, de tornar-se pessoa, de se perceber como pessoa, de conseguir olhar para os seus problemas, não só como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento, de olhar para os seus problemas, né, não só como barreiras intransponíveis, mas como fundamento mesmo da vida. Eu não consigo recrutar a fibra moral dessa pessoa para conseguir lidar com tédio, com apatia, com uma angústia, com uma dor, com uma patologia que lá está instalada. Se nós somos só isso, só essa individualidade, como você disse na segunda colocação, ou se nós somos só uma psicologia sem alma, a grande questão é a seguinte: então você está vindo me procurar simplesmente para chorar suas pitangas, e aí você falou assim, perfeito, Pacheco, isso aqui vai ser para você simplesmente assim, um depósito, um lugar onde você faz os seus pesos, você os coloca, para que você, com toda a tranquilidade, belo e sereno, volte para casa mais leve e tranquilo. Sem mexer em nada, sem se propor a nada, sem querer transformar-se nada, sem querer superar nada. Né? Aqui é como se fosse um saco, é como se eu fosse um saco de pancada, que recebo as suas falas, que são os seus golpes, para que você se canse um pouco, e um pouco mais cansado você possa ir para casa leve, tranquilo, porque se arejou a cabeça e falou todas as merdas e as dificuldades da tua vida. Não pode ser só isso, entende? Senão, assim, em vez de montar clínicas de terapia, a gente abre, né, ringues, nós abrimos academias, nós abrimos lugares onde as pessoas vão lá para, né, botar para fora toda aquela fúria, todo aquele ímpeto, todo aquele instinto. É evidente que não. É evidente que não. Embora nós não vamos, em hipótese nenhuma, abrir mão desse primeiro movimento, que é esse movimento de jogar, de botar para fora, de depositar, para que a pessoa consiga olhar, para que o terapeuta torne-se também um espelho, para que provoque ela a confrontar-se consigo mesma e dar o melhor que ela pode dar. Afinal de contas, nós estamos lidando com um ser que possui uma alma, e não só com um corpo, e não só com umas características que a definem como um indivíduo. Né? Então, sim, essa sua colocação daria para ficar ruminando e pensando nela por dias a fios, assim, muito densa. Ótimo, ótimo.
E aí, que acho que tem uma coisa que você, uma outra coisa que você comentou, né, e eu acho lá na primeira fala sua, e que eu acho que completa um pouco todo esse conjunto aqui, que é aquela questão justamente da terapia como um processo de consciência, né? E aí é muito bacana, porque para falar de consciência e falar de uma coisa que eu tenho insistido muito com os meus supervisionandos, e mesmo no processo terapêutico, né, essa é uma tecla que eu costumo repetir quase que como um mantra, né? É o fato de que o processo terapêutico ele é um processo de autoconsciência, né? Só que as pessoas têm fazem uma grande confusão, né? Quer dizer, autoconsciência, e isso é culpa certamente, né, de um certo modelo um certo modelo, não, uma certa imagem que se criou, né, no processo terapêutico como sendo o lugar para o autoconhecimento. Desculpa, pessoal, mas a terapia não é lugar para autoconhecimento nenhum, né? A psicoterapia é um lugar para autoconsciência. Ou seja, é para um lugar para que eu tenha consciência daquilo que eu sou, né? Porque a ideia de autoconhecimento, né, tal como a gente normalmente, né, concebe, né, é uma ideia que, na verdade, é resultado da construção de uma imagem do que é a pessoa. E aí, esse modelo, né, mecanicista, ou esse modelo mais animal, né, quer dizer, que para nessa camada superficial, né, nesse extrato superficial da nossa pessoa, né, que é o extrato somatopsíquico, né, se torna, no fim das contas, a imagem. Né? Então, eu me conhecerei quando eu souber o quanto, né, os meus instintos, né, me movem de alguma maneira. Né? E não para que eu os dome, mas para que, no fim das contas, eu fique tranquilo e possa dormir sereno, sabendo que os meus instintos... é bom, é natural, eu serei mais autêntico, né? Quer dizer, deixando os meus instintos virem à tona, né? Autenticidade é outra palavra que eu tenho verdadeira ojeriza dela e que está profundamente vinculada, né, a essa imagem daquilo que é o processo terapêutico. Eu serei, né, uma pessoa analisada adequadamente, que passou por um processo terapêutico, quando eu for uma pessoa, né, autêntica, entendida que é autêntico, na verdade, como nada mais, nada menos do que aquele camarada que, né, deixa vir à tona tudo, deixa tudo vir à tona de qualquer forma. Quer dizer, isso não tem nada a ver com autoconsciência. Isso né, na verdade, uma falácia que se criou em torno da ideia justamente de autoconhecimento. Né? E o que a gente precisa lutar no processo terapêutico é justamente, né, lutar em favor de uma consciência daquilo que eu sou em última instância. E por isso é muito importante, né, eu gosto muito de uma expressão que foi roubada de Platão, mas que foi muito bem empregada por um logoterapeuta que eu reputo talvez dos mais significativos na América Latina, que é o professor Pedro D'Alfonso, um filósofo argentino, logoterapeuta de primeira linha, que ele usa o conceito de psicagogia, né? Quer dizer, eu considero o processo terapêutico como um processo psicagógico, né? Um processo que, na verdade, é um processo de educação, né? Que nos leva a entender mais adequadamente aquilo que a minha alma é. Né? Uso a palavra, né, psique aqui no seu sentido clássico, né? Não esse sentido que a psicologia acabou concedendo a ele, que é essa ideia de mente, né? A psique não é a mente, né? A psique é o princípio vital, aquilo que me faz ser fundamentalmente uma pessoa. Né? Então, o processo terapêutico deve ser um processo, né, que me leva a perguntar-me, né, que estou passando pelo processo terapêutico, me leva a perguntar-me quem sou eu, afinal de contas. Né? Mas não quem sou eu só, né? Contando a minha história, ou contando as minhas adesões, ou contando as minhas pertenças, os meus enraizamentos, as minhas pertenças sociais, mas contando, né, esse conjunto inteiro de acidentes, né, dessas condições existenciais, como parte de uma estrutura fundamental, que é a minha estrutura de pessoa humana.
dizer, a psicagogia ela serve a isso, o processo terapêutico serve a isso, para despertar, recrutar, tirar dos escombros dessa massa somatopsíquica, que eu muitas vezes considero a imagem do que eu sou, né? Arrancar de dentro disso aqui, né? essa imagem mais adequada, né? Daquilo que eu sou. Mas para isso é preciso uma condição fundamental. E aí eu lanço essa provocação de levanta a bola e você corta para nós aí. Para isso, é fundamental uma coisa importante, Kiki. Não sei o que você acha disso. A pergunta quem eu sou, né, que o cliente faz quando nos procura, né, é uma pergunta que ela será tanto melhor respondida quanto mais esta for uma provocação para mim, terapeuta. Quanto mais esta for uma questão profunda para mim. Quer dizer, se eu não me enfrento, se eu não não problematizo este tema em mim, quer dizer, e veja, enfrentar profundamente, porque se para mim a resposta à pergunta quem sou eu é psicoterapeuta com o RG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o CRP 0 não sei das quantas, quer dizer, se essa é a resposta, né, quer dizer, certamente o que vai sobrar daquela relação, né, terapêutica, psicagógica, né, quer dizer, de exducere, né, de conduzir para fora, de recrutar essa pessoa, ela certamente não vai acontecer. Quer dizer, eu vou parar nessa camada superficial da existência, que é uma camada mera e simplesmente acidental, né? Quer dizer, é um acidente que eu tenha nascido no Brasil, que eu tenha nascido cáucaso descendente, que eu tenha nascido de olhos pretos, que eu tenha ficado careca, que eu tenha óculos e seja míope. Isso é um acidente que eu tenha tido o pai que eu tive. Isso tudo é acidente, né? Quer dizer, o que eu sou efetivamente? Quem sou eu efetivamente? Essa é uma pergunta que o terapeuta ele tem que ter enfrentado e tem, sobretudo, que enfrentá-la cotidianamente, quer dizer, todos os dias. Isso aqui, né, muda bastante, né, a dinâmica que ocorre no processo terapêutico e insere um elemento, quer dizer, de uma espessura totalmente diversa à questão das razões da psicoterapia. Não sei o que você acha disso. Sim, sim. Há uma questão muito interessante que eu acho que vale a pena colocarmos aqui, até para pegar gancho nisso que você estava falando. Julián Marías vai dizer que a vida ela não é algo descritivo. A vida é sempre narrativa. A vida ela é dramática. Quando eu simplesmente paro na descrição daquilo que eu sou, né, enquanto características somáticas que eu trago, características culturais, né? Quando eu dou essas definições descritivas, é evidente que eu ainda não estou falando acerca daquilo que de fato eu sou. Eu estou começando a botar um chão. Sim. Mas assim, eu mal sei para onde eu vou. Eu mal sei aonde eu estou. Isso começa a me dar uma segurança e começa a me instalar um pouco no mundo. Mas eu ainda estou em estado assim de ameba, eu ainda sou algo solto, eu ainda sou uma instância etérea, eu ainda sou um ente abstrato, que consigo minimamente descrever algumas questões acerca de mim mesmo. Por exemplo, quando eu falo sobre os temperamentos, quando falamos acerca dos temperamentos, que é assim, uma ferramenta interessante para dar início a essa psicagogia, para dar início à psicoterapia, nós ainda estamos dizendo de algo que assim, simplesmente é descritivo, né? Está na horizontal, é o que é elemento mineral, né? Não tem nada que eu possa fazer para não ser deste modo enquanto tendência, enquanto temperamento, né? E não tem nada que eu possa fazer para cambiá-lo, para mudá-lo. Né? Quando eu falo, né, se eu sou ou não calvo, se eu sou descendente, né, de europeus, né, ou de americanos, né, aborígenes americanos, se eu sou, né, descendente de africano, ou sabe-se lá de onde, assim, eu ainda estou dizendo uma questão muito mineral, né, muito descritiva, mas aí não se dá a vida, aí não se dá o movimento psicoterapêutico de autoconsciência, como você dizia de modo impecável. Isso só vai se dar de fato quando eu começo a encontrar qual que é o eixo do meu discurso narrativo.
sobre o que eu construo a minha história. Não só as minhas circunstâncias, mas também aquilo que eu faço com as circunstâncias que eu tenho. Não só a intencionalidade da minha ação, mas também a magnitude da minha ação. Assim, quem sou eu nessas esferas? Eu estou intencionado a quê? A magnitude das minhas ações são quais? Como eu articulo chamado e circunstância? Como eu respondo ao apelo da vida? Como eu realizo os valores que se me apresentam? Né? Quando eu começo a colocar esse drama na minha história, e quando eu começo a contar, a falar, a narrar esses meus dramas, eu então começo a tocar o núcleo da minha existência. Tem uma frase que, assim, eu amo, né? A todo momento ela salta aos meus olhos, é uma frase de Hannah Arendt, que ela fala o seguinte: uma vida que não pode ser narrada também não pode ser habitada. Não se habita uma vida que não se pode narrar. Se eu não consigo fazer uma história a partir disso, se eu não consigo botar drama, se eu não faço isso virar uma narração, eu também não habito ainda nisso. Eu ainda, como eu dizia, né, sou esse ente abstrato, sou essa instância etérea, flutuante, essa ameba que se espalha, esse peso sobre a Terra, mas que ainda não sabe o que faz aqui estando sobre a Terra. Para onde se dirige, com quais ferramentários, entende? E a psicoterapia, ela vai dando essa capacidade, através da provocação, através do encontro do terapeuta, né, e do seu cliente, do seu paciente, da pessoa começar a contar a sua história e encontrar nessa narrativa o eixo biográfico dela, o seu drama, o seu chamado, a sua vocação. E aí é exatamente o que você falou, assim, isso precisa tocar ao terapeuta. Porque a cada caso, a cada encontro, é também o terapeuta que fica tentando responder a questões profundíssimas acerca de quem ele é, para que ele consiga também jogar luz e trazer provocações sobre aquilo que ele percebe na pessoa que está diante dele. Então, assim, esse encontro profundo, esse encontro, assim, eu não consigo usar outra expressão que não essa, desculpa, mas assim, do caralho mesmo. Cada encontro na clínica, no qual nós sabemos quem vem, mas nunca sabemos como vem, é algo assim, sabe, que arrepia, é algo que instiga. Por quê? Porque nós estamos descobrindo a narrativa, o eixo biográfico daquela pessoa, a partir das indagações que nós fazemos acerca de nós mesmos e da atitude de abertura que nós criamos para que o outro se me apresente, se mostre, se escute. Né? Então, assim, eu traria como contribuição essa questão de Julián Marías, né? Que a vida, ela não é descritiva. A vida mesmo, a vida, ela é narrativa, ela é dramática. Só aí se dá a vida mesmo. E é legal você ter usado a palavra encontro, porque eu vi aí se repetindo várias vezes aí nos comentários. Certamente o que acontece ele é um encontro, né? E é um encontro que tem a natureza de um encontro pessoa a pessoa, né? Não se trata... E aí, né, toda vez que eu uso essa expressão, o pessoal fala assim, isso aí é Carl Rogers, né? Desculpa, né? Carl Rogers não inventou nada, né? Quer dizer, Carl Rogers apenas ele era um gênio do humano e que se colocava inteiramente à disposição, né, do outro, congruentemente à disposição do outro, para o encontro com o outro, né? A empatia, né? A congruência e a aceitação incondicional, né? Que sustenta, né? O tripé da abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, na verdade descrevem, né? Descrevem aquela que é a dinâmica, que certamente é a dinâmica que há milênios, né? Se estruturou como a dinâmica que permite a gente entender o que é ser pessoa, né? Quer dizer, eu não sei o que é ser pessoa, a não ser no encontro, a não ser quando eu cruzo os olhos com outros olhos, né? Quer dizer, com olhos de pessoa, né? E com olhos de pessoas, sobretudo, que tem em si os problemas candentes da vida humana, que são, né, de forma mineira, oncotô, proncovô, concossô, né?
É isso aí. Que são as perguntas que todo mundo se faz, né? Quer dizer, o processo terapêutico deve certamente ser o resultado do encontro com olhos, né? Do encontro com uma pessoa que enfrenta estes temas, né, como parte fundamental da sua própria estruturação. O Russell, logo no início, né, do século XX, ele dizia acerca da psicologia que ele já conhecia, ele dizia uma coisa que era lá naquela época, né, mais de um século atrás, né, ainda diz para a gente muito. Né? Ele dizia, olha, falando da psicologia, a que ele chamava de psicologismo. Olha que já isso aqui já daria para a gente, né, julgar por terra um montão de coisa que a gente hoje concebe como psicologia. Ele dizia, olha, o grande problema dessa ciência, né, dessa pretensa ciência, né, a que ele dava o nome de psicologismo, é que para as questões mais importantes do homem, ela não dá resposta alguma. Né? E as questões mais importantes são as questões do sentido e do não sentido. Né? Quando eu digo, né, que o encontro pessoa a pessoa que se dá no processo terapêutico é o encontro com olhos, com uma pessoa, né, com um tu que se debruçou e se debruça seriamente sobre o tema do sentido e do não sentido, é disso que nós estamos falando. Né? É completamente diferente que né, todo mundo que está aqui, todo mundo que já passou por um processo terapêutico, mesmo quem nunca passou por um processo terapêutico, mas já viveu o encontro verdadeiro com alguém, né, com essas características, sabe o quanto isto aqui faz nascer na gente pelo menos duas perguntas que eu acho importantíssimas. A primeira de todas como esse cara, como essa mulher, essa pessoa sabe de mim mais do que eu sei? Né? Essa é uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo já se fez diante de um rosto humano, verdadeiramente humano. Né? Todo mundo já se fez, né, essa pergunta no encontro com aquela pessoa, que você fala assim, mas esse cara me leu, né? Me leu por dentro. Né? E a outra pergunta que inevitavelmente brota na gente, né, quando a gente topa com uma pessoa assim, caramba, como essa pessoa faz para ser assim? Por que ela é assim? Certamente o processo terapêutico, né, ele precisa culminar para cada um de nós, né, constantemente, né, nessas interrogações. Né? Como é possível que eu estou aqui diante de uma pessoa que, quando olha para mim, toca um troço que não consegui tocar, conhecendo toda a minha narrativa, né? Ou conhecendo toda a mentira que eu construí, conhecendo toda a minha sensibilidade, como esse cara, né, toca é capaz de tocar em mim algo que é mais eu mesmo do que tudo que eu criei ser. Né? E como ele faz para ser assim? Por que ele é assim? Né? Essas perguntas, né, elas estão há pelo menos 2000 anos, né, brotando nos corações humanos, né, por conta justamente dessa experiência fundamental que deve ser o cerne, deve ser o nó mais importante do processo terapêutico, que é justamente, né, o encontro. Se a gente não constrói uma relação assim, se a gente não se dispõe a uma relação assim, é evidente que nada vai acontecer. Né? É evidente que vai se repetir aquilo que eu ouvi dos meus alunos nos anos que eu dei aula na universidade, que eu ouvi de vários alunos meus, né, queixando-se de falas de professores, de colegas de profissão, né, que afirmavam para os alunos que no setting analítico deve-se fazer cara de alface. Né? No fim, né, a terapia assim concebida, esse psicologismo, né, a que se refere o Edmund Husserl, é nada mais, nada menos do que uma horta. Né? A psicologia virou, né, ela se tornou, ela se construiu
como profissão de hortelão, né? A gente virou hortelão, né? A gente está ali fazendo cara de alface, e recebendo um brócolis sentado na nossa frente, e ficamos os dois, né? Falando da nossa vida vegetativa, né? Dos nossos anseios por sexo, nossos anseios por comida, nossos anseios por crescimento e progresso, né? E algo que aconteceria naturalmente, né? Algo que aconteceria sem a necessidade, sem nenhuma necessidade de eu gastar o meu tempo, o meu dinheiro na frente de um alface. Vai. Quer dizer, o Gabriel Marcel, ele usa uma expressão duas expressões que eu acho muito legais, né? Ele diz, olha, a gente precisa parar de confundir o processo de humanização com o processo de hominização. A terapia deve ser um processo de humanização, deve ser um processo no qual eu me torno mais pessoa, né? E não eu me torno mais um homem, né? O processo de humanização é natural, né? Eu vou crescer, eu vou me tornar fértil, eu vou progredir, isso vai acontecer quase que naturalmente, né? Desde que eu responda a processos basicíssimos da vida, né? Basta isso. Então, sim, né? Certamente a gente precisa entender que tudo isso, né, que você se referia só vai acontecer na medida em que a gente se dispuser com o terapeuta, né, se dispuser ao enfrentamento dessas questões candentes e entender que o diálogo que se estabelece ali entre mim e o meu paciente não é um diálogo entre homens, é um diálogo entre pessoas. É um diálogo verdadeiro, profundo, né? É um diálogo de fato. Né? Porque entre homens não é diálogo, é monólogo. Né? Quer dizer, aquilo que há entre homens é um monólogo. Né? É mais do mesmo. Né? Sou eu falando do que acontece com o processo natural em mim e que não difere em nada de você. Quer dizer, não difere em nada de você. É monólogo. Né? Eu estou ali chorando as minhas pitangas para alguém que chora as suas pitangas com outro alguém, que por sua vez chora suas pitangas com um terceiro alguém, que por sua vez chora suas pitangas com um quarto, e assim a gente vai até o final dos tempos e, né, brócolis conversando com couves-flores. Excelente, excelente. Se falando, lembrei de novo dele, assim, acho que fica difícil esconder a minha paixão por Viktor Frankl, né? Em que ele falava do amor. Porque assim, no fundo, esse encontro que se dá no setting terapêutico é um encontro de amor. Justamente por promover esse processo de educação, justamente por ter esse olhar não só ao homem, mas à pessoa humana em todas as suas dimensões. É também um encontro de amor. E Viktor Frankl dizia o seguinte, olha, dizem por aí que o amor torna-nos cegos. E ele refutava, mentira, o amor não nos torna cegos. O amor torna-nos antes videntes, porque nos dá, dizia Viktor Frankl, uma aguda visão de conseguir enxergar no outro o seu modo único, o seu modo irrepetível e o seu vir a ser. Ou seja, nesse movimento de encontro, que é um movimento de amor, há também uma capacidade visionária, uma capacidade projetiva e futurista, porque a vida ela é projetiva, ela é futurista, de conseguir captar no outro, dentro do seu modo único e irrepetível de ser, também o seu vir a ser. Ou seja, quando eu estou diante de alguém, com esse coração aberto, com esses olhos esbugalhados, atentos, com esses ouvidos destapados, né? Quando eu estou diante de alguém numa atitude de amor, eu também estou entrando num movimento em que eu consigo começar a contemplar aquilo que essa outra pessoa é chamada a ser, aquilo que ela ainda não é, entende? Mas aquilo que é o dever ser dela, aquilo que é o vir a ser dela. E por isso, essa constatação de, olha, peraí, como você é capaz de ver coisas em mim que nem eu mesmo conseguia ver? Porque eu estou com uma supervisão.
Porque eu estou aqui, né, com uma visão aguda. Eu estou olhando não só de fora, mas eu estou olhando de cima. E isso me permite entender quem você pode se tornar. A estatura de pessoa humana que você é chamado a ser. Os grandes ideais que você precisa realizar. Então, assim, isso nos tira da cegueira, faz com que a gente não fique com essa cara de paisagem, né, nos colocando frente a um pé de couve, e sendo nós, talvez, o repolho, né, assim, nessa cegueira, né, nesse movimento top, ridículo, assim, em que eu simplesmente descrevo o que eu vejo, anoto, né, e alivio alguns poucos sintomas, tentando entrar num princípio homeostático, de busca de satisfação, de busca de prazer. Se tá bom para você, puxa vida. Se tá bom para você o quê, meu filho? Você percebe que isso não te realiza? Você percebe que isso não é o chamado da tua vida? E eu lá vou saber qual é o chamado da tua vida, mas esse é evidente que não é. Você é chamado para coisas maiores. Você é chamado para um estado de vida mais plena. Isso te apequena. Isso te frustra existencialmente, isso te adoece, isso te torna essa pessoa amarga, essa pessoa mesquinha, te torna essa pessoa estúpida. Isso afasta os outros da tua vida, afasta as grandes possibilidades de vir a ser que você traz dentro do seu peito. E assim, eu saio dessa visão opaca, né, e descritiva e começo a pedir para que a pessoa me traga a narrativa dela. Qual que é o drama? Qual que é a narração? E isso é um encontro. Isso é um encontro verdadeiro. Quando a gente pega uma relação de pai e filho, de cônjuges, né, de grandes amigos, o encontro de fato se dá quando eu boto em você um olhar de amor que lhe faz lembrar quem você é. Todo mundo aqui já teve essa experiência de estar diante de alguém que nos ama de fato, um grande líder, um pai, uma mãe, né, um amigo, até uma experiência mística de se colocar diante do seu Deus, do seu Senhor, e aquele olhar é um olhar que te lembra quem você é. Por quê? Porque te convida a caminhar numa trilha de realização, de cumprimentos de dever, né, de autoconsciência. Puxa, bastou um olhar, assim, eu ter ido visitar aquela pessoa, eu ter me colocado diante daquele diretor espiritual, daquele terapeuta, diante do meu pai nessa noite, eu ter buscado aquele olhar me fez lembrar quem eu sou. É exatamente porque é um encontro. É um encontro, e às vezes assim, não precisa nem muitas palavras. É claro que as palavras são também ferramentas interessantes de apelo e de extração e de processo educacional, mas assim, às vezes basta um olhar. E na terapia a gente experimenta isso, né? Às vezes a pessoa está falando e você atenta, ouvindo. Assim, às vezes assim, eu só abro um sorriso para Chico. Eu só abro um sorriso. E a pessoa assim, não, mas eu sei. Não deveria ser desse jeito, né? Eu posso fazer diferente. É exatamente isso. E eu não precisei dizer. Só nos olhamos. Perfeito. Tem uma canção de um argentino chamado Victor Heredia. É a última coisa que eu falo, mas é porque você falou aí, eu me lembrei dela. Uma canção que se chama Ojos de Cielo. E eu costumava dizer para os meus alunos que essa música descrevia o que é o processo terapêutico. Que deveria ser, né, idealmente, o processo terapêutico. E entre as estrofes, né, tem um momento que ele fala: se o sol que me alumbra se apagar um dia, se o sol que me ilumina um dia se apagasse, tus ojos de cielo me iluminariam. Né? Os teus olhos de céu me iluminariam. E a sequência de estrofes é uma mais bonita do que a outra. Né? Mas a ideia é justamente essa. Né? Dizer, muitas vezes o que a gente está procurando é esse olhar, né? Dizer, que ilumina esse troço que está escondido. Né? Olhos de céu, né? Olhos que quando me encaram não olham para baixo. Né? Olhos que quando me encaram dirigem um olhar para cima. Né? Dizer, e que com isso dirigem também a minha compreensão de mim mesmo para cima. O processo terapêutico, se não culmina nisso, ele não é um processo terapêutico. Dizer, ele não cura. Né?
Ele não é curativo, né? Terapia é isso, né? É curativo. Eu cansei de escutar ao longo dos meus anos de formação, né? O tabu da cura, né? Dizer que psicoterapia não cura, né? Mas é o caralho que não cura, né? Porque cura, né? É verdadeiramente terapêutico. Um olhar assim é verdadeiramente terapêutico. O foda, e que não cura de jeito nenhum, e que só afunda a gente, é esse olhar que olha pra gente para baixo. Que quando olha pra gente, mira, né, a sola dos nossos pés. Isso sim, não só não é terapêutico, como isso aqui é destrutivo. Como isso aqui acaba com a nossa natureza. Isso nos hominiza. Isso nos torna mais do mesmo. E a gente vai passar a vida assim, homologados. Né? A gente vai passar a vida assim, alienados. Isso não é terapêutico. Então, cara, se você quer saber se o seu processo terapêutico está funcionando, avalie o quanto o processo terapêutico ergue os teus olhos, o quanto o processo terapêutico ilumina os escombros da tua vida e revela para você, no meio desses escombros, a tua natureza mais profunda. Aqui está a possibilidade de você entender, né, efetivamente a função e a razão de ser do processo terapêutico. E Kiki, tá faltando 5 minutos para a gente terminar. A gente tem um recado para dar. E qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estragar, né, o encerramento dessa live. Não mesmo assim. Pronto. Impressionante. Chegamos nisso. É isso aí. É esse olhar que ilumina. É isso. Isso é psicoterapia. Ótimo. Posso emendar o aviso aqui? Por mim, o tema tá encerrado. Excelente. Com certeza. Vai ficar salvo. Vamos lá. Ó, duas coisas. Primeiro, a semana passada nós avisamos que estão abertas inscrições, na verdade, a manifestação de interesse para o curso em rota que eu e o Pacheco daremos na cidade de Ribeirão Preto. Nós havíamos dito que seria no primeiro final de semana de abril. Esqueçam, essa data, né, assim, precisamos retificar isso. Será no dia 18 e 19 de abril. Vai ser um sábado e um domingo. Vão ser quase 20 horas de curso em que eu e o Pacheco vamos trabalhar toda a questão da autoconsciência, autoconhecimento, superação de desafios, enfim, vale muito a pena. Mais de uma centena de pessoas já fizeram esse curso e, assim, provado e atestado. Eu queria muito ver boa parte de vocês por lá. Quem tiver interesse, manifeste esse interesse através do link que está na minha bio, né? Porque depois nós vamos abrir os primeiros pacotes, oferecer promoções especiais para os primeiros que manifestarem interesse. Então, corre lá, entra na minha bio, manifesta o interesse e pronto. Nós vamos começar muito em breve a divulgar com mais ênfase o curso em rota, que vai ser na cidade de Ribeirão Preto nos dias 18 e 19 de abril. Esse é um ponto, Pacheco. Uma outra questão que eu ia ver rapidamente contigo é o seguinte, vamos fazer uma live, assim, eu nem combinei nada com o Pacheco aqui, é ao vivo mesmo, fazer uma live ao vivo, porém com assim, presencial. Eu vou até Ribeirão, a gente faz uma live junto, abre para alguns convidados, a gente busca um espaço aí. O que você acha? Belíssima ideia. Já topei. Bora. Receber você aqui para uma coisa como essa, pode saber. Ótimo. As portas estão abertas. Tá, então quem tiver interesse em participar dessa live de modo presencial também, né? Manifeste esse interesse, escreve lá no meu direct, ou então se cadastre com interesse para o curso em rota, porque essas pessoas também a gente vai mantendo informado de todas as atividades que eu e o Pacheco teremos daqui, né, para frente. Então, façam isso. E tá fechado isso, né? Tá bom. Essas eram as duas questões que eu queria trazer. Da última vez o Instagram nos derrubou, não quero pecar aqui também por falar em demasia. E é isso, vai ser muito bom estar contigo, viu, nesse Em Rota, Pacheco. Estou muito entusiasmado. Eu também, Kiki. Kiki, mais uma vez, brigadíssimo. Obrigado a todos que estão aí. Tem um monte de gente que entrou que eu não cumprimentei. Renan, meu querido amigo. Mãe, boa noite. Boa noite, Vanusa. Boa noite a todo mundo que está aí. Eu vi um monte de gente que foi entrando que eu não consegui cumprimentar. Muito feliz de estar com você de novo, Kiki. Bom, você é um cara que já virou, você sabe muito bem disso, não custa repetir, você é um grande amigo. Já virou um irmão já. Fico muito feliz de recebê-lo e poder conversar com você. Essas trocas, para mim, são, de verdade, sinceramente, fundamentais na minha vida. Fico muito feliz. Obrigado, Pacheco. Valeu, meu cara. Eu também lhe agradeço. Muito bom estar aqui contigo. Esse olhar teu que nos ilumina e que me ilumina também. Fico agradecido. Quem gostou, dá uma printada aí, compartilha essa live.
E até a próxima. Pacheco, a gente combina essa live aí presencial. Beleza? Beleza. Boa noite, Um forte pessoal. abraço. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Boa noite.